Vamos levar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por mais uma semana que passamos tranquilos, em paz, com saúde, e pedir a Deus e a Jesus que nos ilumine para que cada dia mais possamos aprender mais nessa obra maravilhosa de Chico Xavier, editada através de André Luiz, essa possibilidade maravilhosa que foi deixada através da mediunidade. Obrigada, Jesus, por tudo. E pedimos a Jesus que continue sempre abençoando a todos nós, que não nos deixe enfraquecer em momento algum, possamos seguir em frente. Obrigado, meu Jesus, por tudo, e assim seja. E assim seja. Graças a Deus. Hoje iniciaremos o nosso capítulo 1, Convite ao Bem. Na semana passada nós vimos o prefácio, né? O livro tem um prefácio de Emmanuel. Eu li em algum lugar que o Emmanuel que comandava todo esse trabalho das obras de André Luiz, essa coleção das visitas dele, então o Emmanuel que estava no comando ele que sempre faz o prefácio. E nesse prefácio, que o título é Rasgando o Véu, né, nós vimos na semana passada. E ele fala sobre a morte, né? Aqueles conhecimentos que nós já temos dentro da doutrina espírita, mas que ainda temos dificuldade em vivenciar eles, né? Como a maioria dos conhecimentos que nos são passados. Nós ainda estamos nessa luta. Entendemos, né? Entendemos que a morte é uma passagem, que a vida aqui na Terra ela é fugaz, é rápida demais, que as coisas passam e que a continuação na vida espiritual, que é a verdadeira vida do espírito, a vida no plano espiritual, ela se processa de forma assim, não muda muito. A gente passa de um plano para o outro. Bom dia, Shirley, seja bem-vinda. Bom dia, desculpe o atraso. Bom dia, Shirley. Bom dia, Shirley. Bom dia, Lalinha. Bom dia, seu Orlando. Obrigado. Então, nós estamos só recordando da semana passada do prefácio, ainda, né? Mas ainda não avançamos. Então, nós estamos lembrando que o Emmanuel lembra no prefácio a questão da morte, né? Faz algumas comparações, né, com as crenças antigas da morte, dos deuses, né, que nós já estudamos também, e traz as contradições e a forma como nós espíritas devemos entender a morte, né? Então lembra das penas eternas, céu e inferno, enfim, lembra de todas as crenças ainda, né, da morte. E coincidentemente no estudo que nós estamos fazendo na quinta-feira do Livro dos Espíritos, também nós fizemos alguma coisa sobre deuses, né, sobre como por que nós seres humanos acreditavam antigamente em vários deuses e hoje, né, nós cremos um Deus único, como é que nasceu essas ideias. E ele lembra então que a justiça de Deus ela se explica melhor com a visão espírita, né, que dificilmente alguém estaria bem no outro plano sem a presença das pessoas que estivessem no inferno sofrendo, né? Nós teríamos dificuldade de ver um filho no inferno e o pai no céu, ou vice-versa, né? Seria muito complicado isso. Então esse foi o nosso prefácio. E se alguém quiser ainda complementar ou fazer alguma lembrança do prefácio,
está aberto, senão nós já vamos para o capítulo 1. Muito bem, então vamos para o capítulo 1. Convite ao bem. Convite ao bem. Então esse é o nosso primeiro quadro, que antes de iniciar os trabalhos, o André Luiz... Então, só lembrando, né, nesse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz já passou pela parte do aprendizado para se tornar um trabalhador do plano espiritual. Veja como é que é, né? O conhecimento que ele precisou adquirir, a experiência que ele precisou adquirir. Nós estudamos todo o livro Nosso Lar, missionários, os mensageiros, missionários da luz. Todos esses livros foi um ensaio e um trabalho para ele aprender como funciona o plano espiritual, né? Foi um aprendizado dele, tanto na parte prática quanto na parte teórica mesmo, ouvindo várias palestras, várias orientações durante o trabalho que ele estava fazendo nessa área. Então, o André Luiz, ele passou então por esse período de aprendizado. E agora, sim, ele vai atuar como um trabalhador aqui na crosta terrestre. E esse livro, por isso que no prefácio fala muito da questão da morte, ele aborda a questão da morte, né? Como é que é vista a morte na visão do plano espiritual. E ele inicia então esse capítulo levando a gente, nos convidando à meditação, a refletir sobre o infinito, né? Sobre as estrelas, sobre as constelações. Ele é um convite para a gente buscar Deus dentro de nós através das suas obras. Então ele faz usa uma linguagem assim, bastante poética, né, do plano espiritual, das belezas, né, que Deus disponibiliza para todos nós, e faz a lembrança da visão, né, da grandiosidade que é o universo. E é muito interessante essas passagens, e é uma passagem assim, para a gente ler, né, com a alma, né, que ele usa todo um linguajar assim, bastante bonito mesmo, né, lembrando do como que ocorre o plano espiritual, essa questão da meditação. E hoje em dia nós estudamos bastante sobre a questão da meditação, né? Nós estamos sempre... A oração é para a gente alcançar a oração de uma forma mais assim, efetiva, também nos convida a isso, né? A gente a meditar, a acalmar as nossas mentes, a apreciar a obra de Deus, né? E depois sim a gente conseguir essa ligação mais forte com Deus. E aqui ele lembra então a equipe, né, que formava, essa equipe inicial que formava para trabalho, né, na crosta, para esse trabalho inicial. Então ele diz aqui: seguimos o assistente Jerônimo. Então nós vamos conhecer outros personagens aqui, né? Cada livro tem um personagem principal, que é aquele que lidera o grupo, e depois tem os auxiliares que trabalham em áreas assim distintas. Então tem o assistente Jerônimo, padre Hipólito. Então nós vamos ter a figura novamente de um padre católico que vai trabalhar junto com a equipe, e uma enfermeira, e o próprio André Luiz, que é um médico. Então veja que esses são os trabalhadores, né, que iam atuar durante 30 dias na crosta do planeta Terra. A gente vai ver então o trabalho de 30 dias, né? Os outros homens também tinham um período de trabalho que não era tão longo também, né?
mas no livro, a descrição, né, que ele faz, a gente percebe que eles têm muito trabalho, né, uma atuação assim, bastante intensa, né, na Terra. Então, eles estavam se preparando agora para iniciar o trabalho aqui na crosta terrestre. E eles, então, para essa preparação, eles foram ouvir, então, a palestra de um mentor, né, o Albano Metelo, uma outra figura também, que nos é apresentado nessa obra, o Albano Metelo, que ele estava ali não só orientando eles, mas várias equipes de trabalho que iam fazer trabalho aqui na Terra, alguns similares, outros tipos de trabalhos especializados, né, em determinadas áreas. Cada equipe tinha a sua missão aqui na Terra. Isso para ilustrar que nós nunca estamos só, né? Nós sempre temos equipes de mentores, de trabalhadores do plano espiritual, que estão sempre nos auxiliando, sempre nos orientando. E muitas vezes a gente não obtém o resultado por nossa própria vontade, que às vezes não é tão firme assim, em modificar. Então aqui ele faz uma descrição também de todo o ambiente ali que ele estava, né, no local, né, a decoração, as flores perfumosas ornamentando o ambiente, o cheiro, né, isso tudo para reafirmar que eles estão também num campo material, uma matéria diferente da nossa, um mundo diferente do nosso, porque é o mundo espiritual, as muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus. E essa é um tipo de morada também, né? As colônias espirituais. Então são dimensões diferentes, de forma de vivência diferente que a gente está nós estamos aqui aprendendo como é que funciona. Então ele descreve o Metelo, que é um ancião respeitável, cabelos, né, tecia uma coroa de neve luminosa. Ele usa um palavreado assim bem bacana, bem legal de se ouvir. E ele entrou, então, falou glória aos servos fiéis, quando ele entrou na sala para fazer a sua preleção. E, aliás, me enganei aqui. Quando ele entrou, então, um coro, né, tocou uma música para ele, né? Essa música é glória aos servos fiéis, que é o nome da música. E ela foi musicada até por alguns, eu coloquei no grupo durante a semana, não sei se vocês ouviram, um coral cantando ela, né, para ilustrar o nosso momento de hoje, né, desse estudo. Alguém ouviu a música, não? Que foi colocada, está no YouTube, eu coloquei o link. Tanto... Eu não ouvi não, Edilon, vou ouvir mais tarde. Então tá lá no grupo o link, tá? Aí depois vocês quiserem ouvir, eu acho que ficou muito bonito, né? A parte da música, né? Como eles cantaram lá no plano espiritual, provavelmente a música, né, foi intuída para a pessoa colocar, será? E aí ele faz nessa homenagem que eles fazem ao Metelo, eles fazem bastante elogio, né? E convidam, né? E pede a Deus também que auxilie nesse momento em que os céus vão para o trabalho, faz as declarações sobre as obras de Deus, né? Um reconhecimento a Deus, tudo. Eu não vou ler até que daria para ler, né? Que não é tão longa aqui, não. Acho que eu vou ler, depois vocês ouvem a música. Não vai ser tão bom quanto ouvir a música, mas para a gente ter ideia do que ele falou aqui. Ele diz assim: ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança,
Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta à tua misericórdia. Onde surgem alcúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado, descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhe as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Então, essa foi a música, um coral, né, cantando com essa letra, em homenagem ao instrutor Metelo, que estava ali, e ele ficou muito emocionado, que diz assim, olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo. E toda a assembleia estava emocionada. É um ambiente de muita luz, muitas energias assim, que emocionava as pessoas. E elas todas ficaram envolvidas naquele momento, tanto pela música, pelo ambiente que estava ali. E então Metelo começou então a falar, né? E na fala dele, ele sempre se posicionando, né, que ele é um soldado. Eu sou um mero soldado das lides evangélicas. Trabalha ainda no campo da própria redenção. Então ele dizia ali, né, que agradecia a homenagem, achava a homenagem muito bonita, mas a personalidade dele não interessa. Nós temos essa forma, né, de querer, às vezes, eleger heróis, né? O líder é uma figura que é muito bem-vinda, ele realmente conduz o grupo, mas às vezes a gente cria aquela dependência ao líder, como foi dito lá no Adeus, né, do último livro que nós lemos, né, com relação ao Alexandre, né, que ele estava partindo para outra missão e as pessoas todas ficaram com aquele sentimento de perda, aquele sentimento de que iam ficar órfãos, né, de orfandade. Então ele está lembrando aqui que a personalidade não interessa, né? O cuidado que nós temos que ter com a questão dos líderes. Todos que estamos aqui no planeta Terra, seja encarnados ou desencarnados, nós ainda estamos nesse campo da redenção ainda, né? Não somos espíritos puros, né? Aliás, nós estamos muito distantes disso. O Alexandre e outros tantos, né, que tem ali no plano espiritual, que demonstram um conhecimento fantástico de tudo e está sempre envolvido, né, ensinando os demais, também ainda não é espírito puro, também estão na faixa que permite o trabalho aqui na Terra. Aqueles espíritos que estão no estado assim, muito mais avançado, né, eles vêm aqui na Terra em visitas, mas eles estão sempre trabalhando em áreas, né, mais complexas. É assim a vida, aqui na Terra também, né? Conforme a gente vai adquirindo conhecimentos, a gente vai atuando em áreas mais complexas
que exige mais conhecimento. E assim é também no plano espiritual. E nesse caso aqui, né, ele tá lembrando disso. E lembrando que o trabalho chama, né? Até a crosta da terra tem muitas dores, muitas angústias e muitos umbrais, né? Muitos locais assim, trevosos, muitos locais que debatem o sofrimento e trevas, e que as pessoas que ali estavam, né, deveriam se colocar na condição de trabalhadores, né, que levar a esperança, né, às pessoas que estavam aqui e a busca da felicidade. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Não. Não. Muito bem. Está muito bom, está muito bom de ouvir ainda. Não deu. Claro. Eu acho essa questão sempre ele está lembrando, né, a questão dos heróis, e a gente às vezes cai nessa armadilha, né? E às vezes a gente elege um herói, daí quando ele faz alguma coisa que mostra que ele não é tão herói assim, a gente se decepciona e às vezes desconsidera todo bem, né? Toda coisa boa que ele fez, que ele criou. Nós temos essa tendência muitas vezes. E o que decepciona a gente não é o que a outra pessoa, é o que a gente imaginou que ele seria, né? Aquele endeusamento daquela pessoa perfeita. E a gente não é ser humano. A mágoa tá o meu pai, que era o meu herói, ele nunca me decepcionou, não. Meu pai também, dona meu herói. Nunca fez alguma coisinha que desabonasse, né? Não decepcionou em nada. Então, nós estamos nessa, né? De às vezes eleger os nossos heróis, e se eles dão uma falhadinha aqui, a gente às vezes esquece de todo o bem que fez. Assim até na vivência, né, do dia a dia, né, nos nossos relacionamentos, como é que a gente trabalha isso, né? A gente sempre tem essa cobrança que a pessoa tem que sempre se doar, fazer quando nos servir, né? Por isso a passagem do Evangelho sobre a ingratidão, né? Às vezes a gente esquece todo o bem que nos fez, né? E somos ingratos. E Deus, né? Ele lembra aqui, né? Deus é um Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos. Até faz forma de pergunta, né? Então, como que a gente pode se isolar, né, egoisticamente, né, esquecer daqueles que precisam do nosso auxílio? Ele está lembrando aqui na questão, né, que às vezes as pessoas até se perguntam por que, né, a pessoa ela tem tanto conhecimento, né, já alcançou planos tão altos, e ele continua insistindo em vir ajudar aqueles que estão lá no chão mesmo, né? Que são alguns que são até criminosos, né? Por que insiste? Ele já poderia ir para um outro plano melhor, né? Como diz aqui na Terra, né? Gozar a vida, né? Ele já alcançou esses níveis. Nós vimos isso muito nos livros espíritas, né? Alguns missionários que renuncia a ir a planos mais altos para permanecer aqui auxiliando. Me parece que tem uma mensagem de Bezerra de Menezes também, que ele foi oferecido para ele já ir trabalhar em outra área. Ele falou, não, enquanto aqui tiver sofrimento na Terra, eu vou estar por aqui, né? Tem também outros, né? A própria mãe do André Luiz, né, permanece aqui auxiliando. Ela já poderia estar em outro plano, mas ela vai reencarnar recebendo como filhas aquelas que levaram, né, foram à queda, né, com o esposo dela, né, vai receber como filhas para poder ajudar na redenção. Então é uma demonstração de amor que a gente às vezes a gente tem dificuldade de entender, né, que esses espíritos têm, né? Aquelas pessoas que às vezes levaram prejuízos a eles, né, perseguiram
atuaram de forma assim tão rude, né, na convivência, e aí eles ainda assim eles querem ajudar, né? Então, aí ele lembra que Deus faz isso, né? Acende o sol para justos e injustos, né? Para santos e criminosos. E Jesus também, né? Está sempre aqui, né? Ao nosso lado, né? Até se fez carne, né? Como diz, né? Na Bíblia, para atuar conosco aqui, sendo que pelo avanço espiritual que ele já tinha alcançado, né, categoria crística, ele nem precisava mais disso, mas vem aqui para ajudar aqueles que ainda estão sofrendo. E aí ele lembra, né, nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos a casa semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui. Então, nós também passamos por isso, né? Quando ele lembra, né? Nós também já tivemos na situação que os irmãos, aqueles encarnados na Terra, estão agora em sofrimento, em dificuldade, ainda cometendo crimes. Nós também passamos por isso. E a ajuda que nos veio de benfeitores espirituais foi muito boa, muito bem-vinda. Mas não há nada mais justo que nós também façamos isso, né? Que auxiliemos aqueles que ainda estão, né, para trás, para auxiliar. E construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora, sem os favores da oportunidade e obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Ele faz essa pergunta, né? Então, esse trabalho que ele está falando, né, que aquelas pessoas vão fazer, ele é importante, né? Muito importante para que essas pessoas, que nós encarnados, avancemos, né? Sem a ajuda desses benfeitores seria muito mais difícil, né? Então a gente precisa da ajuda deles, e eles estão ali ajudando com abnegação, com devotamento, né? Com muito amor mesmo, é aquele amor universal, que a maioria das criaturas que são auxiliadas por essas pessoas, elas às vezes nem conhecem, né? Às vezes fala assim, não, mas é para auxiliar o filho, né, que ficou para trás, ou o pai que ficou para trás, ou a mãe, a esposa, o esposo, né, que desencarnou e não está muito bem. Não, nesse caso aqui eles vão ajudar pessoas que nunca tiveram contato, e é uma ajuda anônima, né? Ajuda e passa, como Jesus ensinou. Então, é esse o trabalho dessa equipe, de auxiliar. E uma perguntinha que ele fala, seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Quer dizer, a pessoa conseguiria ficar feliz, sabendo que ela poderia tirar pessoas das trevas, das dificuldades, do sofrimento, auxiliar aquela pessoa a se redimir? Como é que ele poderia ficar lá louvando a Deus, né, entoando hinos de felicidade sobre o coro de soluços, né? Olha a analogia que ele faz aqui, né? Como entoar hinos de hosana, felicidade sobre o coro de soluços, né? Como é que poderia fazer isso? É muito nobre a gente querer atingir o cume, é muito nobre a gente querer crescer. Mas o que veremos depois, né, desse crescimento, se a gente não fizer a parte, né, de trabalhar, né, auxiliando as pessoas que estão em dificuldades. Se lá no dia do alto ele identificasse assim, a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Então, nós lembramos que no Livro dos Espíritos diz, né, que a omissão é uma forma, é uma ação má, porque quando nós nos omitimos de auxiliar, aquela pessoa que poderia ser auxiliada, o mal que se fez a ela, nós temos a participação, nós também fizemos mal por omissão. Então, ele lembra que ele também, eu também tive no outro tempo a obcecação de buscar a apressada montanha.
Então, muitos de nós, quando começamos a estudar, né, a filosofia, as doutrinas, a doutrina espírita, a gente foca numa determinada linha, né? Ah, não, eu preciso crescer, eu preciso aprender, eu preciso... E esquece da outra parte, né? Da parte prática, da caridade ação mesmo, aquela que a pessoa vai em busca do sofredor lá no gueto, lá na miséria mesmo, né? Igual nós temos vários exemplos, né, de espíritos que, igual a irmã Dulce, né, esse padre Júlio, né, que está lá em São Paulo acolhendo os moradores de rua, os viciados, e que sofre até perseguições e críticas o tempo todo, né? Então, são pessoas do bem, são pessoas devotadas, né, que estão ali ajudando, e ele não quer aquela posição, né, dos engravatados, das pessoas que estão lá falando bonito, ensinando as pessoas coisas nobres, e que é necessário também o aprendizado teórico. Mas a parte de prática, de você sentir essa amorosidade pelo outro, sentir, né, a dor do outro, buscar tirar o pessoal, né, do sofrimento, da ignorância, é muito importante. Então, eu acho que o que fica nesse capítulo aqui para nós, assim, como chamamento, é isso, né? A gente ter uma visão múltipla da vida, né? A gente entender que o aprendizado teórico é importante, e a parte prática também, né? E que a família é universal. Eles passam, ajudam pessoas desconhecidas, pessoas que eles nunca tiveram contatos. Eu não sei se eu observei assim, né, que o André Luiz, no nosso lar, ele tinha um contato muito forte com a família, né, aquela preocupação com a família e tudo. A partir das outras obras, aquela família que ele fez aqui não apareceu mais no livro. Não quer dizer que ele não estava indo, né, visitando e atendendo a família física que ele teve aqui na Terra. Mas a dedicação, parece que o maior dele foi aquelas pessoas anônimas, né, que ele não fez. Então isso é um convite para nós, para ter essa visão ampliada. Nós temos muito apego, né? A questão meu filho, minha esposa, meu esposo, minha mãe, meu pai, né? A gente não vê o pai do outro, não vê o filho do outro, a gente vê o nosso, né? Primeiro o nosso, depois o nosso, depois o nosso. Então a gente ainda está nessa questão de criar muros, né? Está aí as questões, né, a nível mundial, que nós no passado já tivemos tantas guerras, né, em defesa de territórios, em defesa de clãs, em defesa de famílias, e hoje ainda a gente continua nisso, né, criando muros, criando barreiras, não permitindo o irmão de outro país que entra no nosso país, não é bem-vindo, enfim, toda essa questão, né, nós estamos longe ainda da família universal que o Cristo nos falou, do próximo, que são todos, né? Inclusive ele lembra que o próximo, ele sempre lembra, né, lá nas passagens de Jesus, o próximo que é aquele inimigo, considerado pessoa de má vida, e era o que o Cristo acolhia, era o que estava mais próximo dele. Enquanto os fariseus, os doutores da lei, né, com todo o seu orgulho, a sua arrogância, se distanciava dessas pessoas, achavam-nos pecadores e que achavam-nos que Deus punia, né, privilegiava os fariseus, os doutores da lei, e punia aqueles que eram pobres. Então, eles não tinham a graça, né, entre aspas, de Deus. Algum comentário até aí? Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Então, o Metelo lembra uma parte, né, da vida dele, né, que ele ainda
ainda queria, né, se afastar muitas vezes, né, dos problemas aqui da terra, né, e que as angústias da terra não sensibilizava tanto ele, que ele buscava algo mais a sua própria ascensão, né? E às vezes descuidava dessa parte, né? O ódio criava moléstias repugnantes. Nós já estudamos sobre isso, né? As moléstias, as enfermidades, né? Que são criadas pelo ódio. O egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava uma horrenda cegueira. Então, todos esses sentimentos estavam envolvendo ele ainda nessa fase. Então, para a pessoa desfazer aquela ideia que faz dele, né, de um herói, de uma pessoa pura, de uma pessoa acima de tudo. E lembrar que ele também passou por todas essas fases e ainda tem coisas a resolver dentro dele mesmo. E ele diz que quanto mais ele se vangloriava, né, quanto mais ele se vangloriava dentro dele mesmo, embalado na expectativa de ir cada vez mais acima, as sombras, né, daqueles que sofriam também aparecia para ele, né? Ele notava, né, que ele precisava fazer alguma coisa diferente nisso. E então ele no momento mais difícil, ele diz assim, que só o misericordioso visitava o anto sombrio da dor, né? Ele sentiu então aquela luz vindo até ele. Aí seres sublimes, angélicos, desciam céleres de radiosos pináculos, ocorrendo nas zonas mais baixas, obedecendo ao poder da atração da claridade bendita. Então ele percebeu o trabalho feito, né, pelos benfeitores espirituais. E nesse momento ele viu Jesus, né, Jesus visitando. Então, quer exemplo mais forte do que a visita de Jesus, né, pessoalmente, aqueles antos de dor, né? Então, se Jesus, que está tão acima de tudo isso, ele também, como um bom líder, um bom condutor de almas, visitava também os que estavam lá embaixo, né? Que pensar dele mesmo, né? Que estava se achando ainda já numa situação, né? Que não precisava mais, né? Se envolver, né? Com aqueles que estavam numa queda tão grande, né? E ele então entendeu, né, a mensagem, né, de que era preciso sempre buscar aqueles que estavam em sofrimento, né? Não dá para ser feliz sozinho, como diz a música, né? Não dá para ser feliz e deixar que aqueles outros que estão em sofrimento, despreocupados, né, com a grande família humana, né? Nós já no caso dele, né, eu já passei pela parte, né, da terra e ainda ficam tantas pessoas em sofrimento, eu preciso estar junto delas sempre. Então ele lembra que isso é um crime de usura, né? A pessoa junta benefícios, né, e esquece de repartir aqueles benefícios com aqueles que precisam, né? É uma forma de usura, né? Não estava praticando um crime de usura, diz ele, né? Esquecendo daqueles que estavam abaixo de mim. Como subir sozinho, né? Organizando um céu exclusivo para a minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo se prodigalizava com generosidade e abundância. Então ele recebia tanto, eu recebo tanto e esqueço daqueles que estão em condição inferior a mim, né? Ok, algo mais? Alguém quer comentar? Muito bem. Bom, e aí eu tirei aqui uma frase que eu achei interessante, que até resume mais ou menos toda essa reflexão que o Metello fez, né, sobre ele mesmo, né? É interessante ele colocar, né, depois da homenagem, do coral e tudo, né, convocando todos ao trabalho em benefício daqueles que sofrem,
ele lembrar que ele é como qualquer um daqueles outros, né? Se colocar naquela posição, que não está numa posição tão elevada como querem colocar ele. E aí diz assim, ó, e por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Então, quando a gente adquire, às vezes, um pouquinho de conhecimento, vem a vaidade, né? Quando a gente adquire um pouquinho de condição melhor, vem o egoísmo, né? Eu preciso me preservar, eu preciso colocar para mim coisas, porque senão pode faltar, né? Não tem essa visão, né? Que as pessoas, às vezes, né? Quer reservar, né? Para eles as coisas que... tem um sonzinho, tem uma musiquinha de fundo aqui, que é a minha neta, que ela tá protestando aqui, mas já ela resolve se acalmar. Lá de vez em quando ela resolve protestar também, a Helena. Bom, muito bem. Então, ele lembra aqui, né, que quando a gente adquire mais condições, mais conhecimento, é preciso temperar o impulso de crescer, de estar sempre acima com o sal do entendimento. Deixar de ser vaidoso, de ser egoísta e pensar no próximo. Que às vezes é uma tendência que nós temos. Vou jogar na professora, daí eu tô aí aqui depois ele faz uma lembrança da questão da morte, né, novamente, porque nós vamos ver 5 casos de morte, né, de desencarne, né, nesse livro, que vão ser estudados, né, cada um deles. Então ele lembra como é que as igrejas, as doutrinas, né, veem, né, essa questão da morte, e que são bastante limitadas e que nós fizemos parte disso no passado também. E como foi dito antes, né, depois do túmulo há simplesmente a continuação da vida. E o céu e o inferno residem dentro de nós mesmos. O céu e o inferno residem dentro de nós mesmos. Nós às vezes criamos, né, essas regiões especiais, né, de onde o fogo eterno e tudo mais. Esse fogo eterno é criado por cada um de nós pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, pelo sentimento de culpa. Então ele diz aqui a virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro. Após a morte, esses sentimentos todos estão dentro de nós. Não se perde porque morreu, né? Se tornou santo, né? Ou então se aquele que era muito malvado aqui se tornou mais malvado ainda e foi para, né, criou uma espécie, um grupo, né, de demônios e tudo mais, como alguns creem. Então, indo para o plano espiritual, nós temos as nossas virtudes, os nossos defeitos que nós acumulamos aqui na Terra, né? E a nossa Terra, ela vive essa ideia coletiva desse campo vibratório. Aqui ainda predomina o mal, né? A gente ainda está nessa situação, nessa briga interna, né, de vencer o próprio mal que ainda está dentro de cada um de nós. Muito bem. Alguém quer comentar? Como é que está aí? Tudo certo? Que na Terra, o mal parece que predomina o bem, né? O bem parece que tem mais um pouquinho que o mal. Porque a gente vê pessoas, às vezes pessoas que querem fazer o bem, mas o mal às vezes não deixa. Existe isso demais da conta. Mas não é só aqui que tem o mal e o bem, não. Do outro lado também tem, né?
Mas lá do outro lado, eu acho que a gente, como está desprendido da carne, tem mais possibilidades, né, de poder escolher o lado melhor. Porque aqui na Terra está presa na carne. A carne, ela muitas das vezes caminha mais para o lado do mal, porque fica nervoso com qualquer coisa, briga por qualquer coisa, mas cabe a cada um de nós ter discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Poder não assim, ficar reincidindo no erro, fazer sempre o bem. Eu mesmo tenho essa mania, eu vejo eu fico nervosa algumas vezes, porque não sou nervosa, de vez em quando, raramente, né, que eu fico nervosa. Eu mesma penso comigo mesmo. Para com isso. Já conseguiu vencer isso aí, né? Isso não está certo. Isso não está certo. Para com isso. Eu mesmo falo para me calmar. Porque o ser humano em si só, eu já até... Não tem ser humano que sãozinhos aqui na Terra, né? Isso daqui, tudo tem um pouquinho de demônio neles. Eles é um pouco demônio ainda. Não é todos santos. A gente tem que ser mais santo do que demônio. Tem que ser, por exemplo, não é só 50% santo, 50% demônio. A gente tem que ser pelo menos 51% santo e 49% demônio. Aí a gente já está começando a vencer. Depende de nós mesmos, não depende de nós ninguém, só de nós próprios, a melhorar a nossa situação de nervosismo, de maldade do próximo, falar da vida alheia. Sempre eu falo com o Tiago, eu gosto de uma fofoquinha, mas uma fofoquinha do bem, aquela fofoquinha assim, fulano arranjou um emprego bom, fulano cresceu na vida, fulano fez isso, faz isso. Eu gosto da fofoquinha do bem, mas essa fofoquinha de falar mal do outro, eu já não gosto dela, eu já aprendi a não gostar. Não faz bem. Eu preciso aprender a fazer isso, não gostar do que faz mal, gostar do que faz bem. Agora, eu vou dar um testemunho. Aquela hora nós estávamos falando sobre heróis, né? A minha mãe é a minha heroína, e ela, dando testemunho aí, até parece que ela erra bastante. Mas ela é uma pessoa, assim, muito sensata, ela não deixa demonstrar que ela está triste, que ela está contrariada, nem nada, ela é sempre conciliadora, ela sempre só dá passa pra gente assim, ela só dá bons conselhos, e ela só sai dela as boas ações, ela não tem momento algum, assim, perceptivo aos nossos olhos de qualquer falha. Ela é uma pessoa fora da curva mesmo. Realmente. Da moda do pipanismo. Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas a gente percebe. A gente percebe aqui. A senhora é um doce de candura, dona Lavinha. Eu pelejo para ser, né? Mas eu me domino. Eu estou aprendendo a me dominar, né? Não, ou melhor, eu sempre aprendi a me dominar. Desde que eu sou criança, eu sempre me domino. Minha mãe é um anjo da guarda materializado em carne. Mas eu tenho certeza que eu evoluí umas 10 encarnações nessa encarnação ao lado dela. Olha aí, ó. Porque eu tinha todos os instintos de fúria, ódio, raiva, rancor, e todos os tipos de defeito, e eu venho me corrigindo, me espelhando nela. E ela está sendo minha mentora aqui na Terra, e eu estou muito agradecido a Deus por ter me dado essa oportunidade. É uma declaração de amor ao vivo, hein? Que lindo! Mas eu para ser pessoa boa, para fazer as pessoas se sentirem bem comigo.
Eu não sou santa, não, minha filha. Eu acho que eu tenho bem uns 55% de demônio ainda em mim. Eu queria Ainda vou vencer ainda, vou pegar mais 6% para virar 49% só de demônio, por enquanto. Então, um caso aqui para vocês. Eu lá ia na BR-060, aí eu fui tentar ultrapassar uma carreta de trem, de moto, levando ela lá na Fundação Banco de Ódio. E aí, empareou outra carreta do meu lado, mais lado dela, e eu vendo aquelas rodas rolando assim do lado, entre meio nós dois, e falei para ela, segura firme aí, mamãe, que tem tem duas carretas espremendo nós aqui. Ela falou assim, eu confio em você e eu não tenho medo, não. Olha aí. Siga em frente, tranquilo. Contrário, deu mais segurança ainda pro Cristiano, tá vendo? Nossa, eu fiquei todo perdido. E agora nós vamos sair desse embaraço. Mas é isso mesmo. Muita calma, né? Quando está no momento de desafios, muita calma. São exemplos. Mas depois dessas declarações, desses testemunhos, né? Muito bonito, por sinal. Vamos encaminhando para o nosso encerramento. O nosso horário já está quase terminando. Acabou tão rápido. Pois é. Aí na próxima semana nós encerramos esse capítulo, só falta um pedacinho, e já começamos o segundo capítulo do livro. Alguém quer fazer a oração final, encerramento para nós? É sempre o Orlando e a dona Lalinha. Alguém mais? Não, o Orlando vai fazer hoje. Tá sem o microfone, Orlando, tá fechado. Acho que você tá falando, parece? Então, se não der para concluir, fica pela metade, viu? Tá bom. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sons infinitos, na beleza das flores, no canto dos pássaros, no sorriso da criança, nas matas, montanhas, rios e mares. Santificado, Senhor, seja o teu nome, na terra, nos mundos, em todo lugar do planeta. Venha a nós o teu reino de paz, alegria e entusiasmo, esperança e muito amor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. No berço de palha ao palácio enfeitado. Em tudo aquilo que vivemos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que possamos entender que é o suficiente para viver. Mas que em cada lar exista a verdadeira semente do amor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a dívida do outro. Lembrando sempre aquela passagem de Jesus, a primeira pedra. Não nos deixe cairmos em tentação, a tentação do vício, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Muita paz e Jesus nos abençoe. Amém. Muita paz. Muita paz. O Google Meet está mais tolerante conosco. Nós mudamos o link, né? O seu Maurício experimentou outro link. Parece que esse aqui está demorando mais tempo. Que já passou o nosso tempo, mas ele não tirou nós do ar. Que bom. Eu quero agradecer a Shirley por aquela maravilha que ela passou para nós lá no grupo. Obrigada, Shirley. De nada, dona Lalinha. A sua vozinha tão linda, gravando aquela mensagem bonita. Mas foi maravilhoso, viu? Que fofo. Gratidão. Me permitiu, porque vocês outros leem, eu não, né? Então, você me permitiu a inteirar daquela oração maravilhosa.